E hoje nós vamos começar a contar a história dos 100 anos da Universidade Federal de Viçosa. Cada prédio, cada laboratório, cada pavilhão de aula, cada setor de produção animal e vegetal não começou hoje, começou há 100 anos atrás, quando o Brasil ainda engatinhava para ser essa potência que é na produção de alimentos. E junto com isso, quando o Brasil ainda engatinhava, essa instituição, a Universidade Federal de Viçosa, foi quem deu a mão ao produtor, quem alavancou várias das atividades agropecuárias no Brasil. Venha conhecer a história de uma instituição de ensino que mudou o jeito de produzir alimentos no Brasil. A Universidade Federal de Viçosa, ela é mais que uma instituição de ensino. Ela é um celeiro de sonhos e de profissionais que transformaram e transformam o agro brasileiro. Eu tive o privilégio de ser aluno de mestrado da UFV e eu posso falar com convicção de que parte do que eu construí, parte do que eu me tornei como agrônomo ou como empreendedor, nasceu naquelas salas de aula, naqueles campos experimentais, naquele ambiente único que só Viçosa sabe oferecer. A UFV formou gerações de profissionais que estão espalhados por todo o Brasil, nas lavouras, nas empresas, nos laboratórios, fazendo o agro avançar todos os dias. É uma instituição que não apenas ensina técnica, mas também forma caráter, visão e paixão pela terra. Por isso, o canal AgroVerdades e AgroMinas se unem com muito orgulho nessa homenagem. É um pequeno gesto diante de tudo que a UFV fez e proporcionou ao agro brasileiro, mas é verdadeiro e vindo de quem realmente viveu de perto a grandiosidade dessa instituição. Parabéns à UFV! Olá pessoal, e nós estamos aqui com o professor José Antônio Obeide, um historiador nato e que vai nos falar um pouco desses 100 anos da Universidade Federal de Viçosa. Ele foi aluno, foi professor aqui nessa instituição e o professor Obeide mostra muito o que é essa Universidade Federal de Viçosa e por que ela chegou ao seu centenário com essa pujança, com essa força toda. Professor, muitíssimo obrigado, o senhor cedeu o seu tempo, eu sei que o senhor é ocupado com os seus escritos, o senhor está sempre escrevendo um livro atrás do outro. E muito obrigado de estar aqui com a gente. É um prazer enorme estar aqui com o meu ex-aluno, Zé Nilman, tá certo? Que eu conheci bem mais novinho. E eu vou tentar falar para vocês com muita rapidez, tá certo? Fazer uma síntese da universidade, do que foi a universidade, do que ela é ainda hoje. Eu não sou escritor, eu estou escritor. Depois de aposentado, o pessoal achou que eu levava jeito para escrever. Eu comecei a escrever, faz uns 3 anos, já estou no 5º livro. Estudando para escrever os livros que eu escrevo, eu me deparei com um estadista chamado Arthur Bernardes. Bernardes candidata a governador de Minas em 1918. Ganha para governador de Minas e no final do mandato dele ele resolve construir uma escola agrícola, um Land Grant College, a exemplo dos americanos. E foi buscar um americano para poder dirigir a instituição, organizar a instituição. Ele então encontrou o Rolfs, novo, recém-doutor, já tinha sido diretor da escola de agronomia lá de Gainesville, na Flórida. Ele aceitou a empreitada e veio para cá. Ele teve uma sorte tremenda, porque existia um engenheiro chamado João Carlos Belo Lisboa, que trabalhava para o Estado, modernizando a área central de Ponte Nova e construindo a sua primeira ponte de
concreto armado, que antes era ponte de madeira. Esse engenheiro, ele veio para cá construir a universidade. Ele era um cara muito bem formado, inclusive já tinha estado na América, estudado lá na América. Ele era um cara muito bem formado e ele vestiu a alma da instituição e a ideia do Rolfs, construiu essa escola e quando o Rolfs saiu, deixou a universidade, ele assumiu o lugar do Rolfs e por aqui ele ficou por mais uns 10 anos talvez, tá certo? Então a escola teve um início muito bom, uma base muito sólida do americano Rolfs e tendo a sequência do Belo Lisboa. Muito bem, isso aqui começou pequenininho, tinha 20 e poucos estudantes, 1926, começou em agosto. O primeiro curso era um curso elementar, não tinha ainda curso superior. Hoje nós estamos batendo aí a faixa de 20 mil estudantes. Viçosa, quando o Zé Nilma chegou aqui, não era desse tamanho, tá certo? Ele é porque vem aqui de vez em quando, mas eu tenho colega, que nós fizemos 50 anos de formado, chegou aqui, se perdeu em Viçosa, não conhecia mais isso aqui. Hoje, a universidade certamente é maior que muitos municípios em termos de população do Brasil. Só o pessoal do campus aqui da universidade. Viçosa também foi pioneira na pós-graduação. Em 1962, 61, criou o primeiro curso de pós-graduação. Antes, os nossos professores iam treinar nos Estados Unidos. E eles começaram a treinar nos Estados Unidos, não foi agora não, foi lá em 1928, tá certo? Saiu um primeiro professor daqui de Viçosa para fazer pós-graduação lá nos Estados Unidos. E a maioria desses professores que saíram daqui foram parar em Purdue, Universidade de Purdue. E a Universidade de Viçosa guarda uma distância muito estreita com Purdue. E Purdue começou a mandar professores para Viçosa, tá certo? Treinar o pessoal de Viçosa. E em 61 chegou a hora de criar a pós-graduação em Viçosa, criaram na fitotecnia, em 62 criaram na zootecnia, e acho que em 1969 ou 70, não estou errando muito não, tá certo? Criaram o doutorado em zootecnia, que foi o primeiro doutorado na área de ciências zootécnicas da América do Sul. Qual que é a sensação de olhar para essa universidade, nós chegamos em 100 anos? O que é que você tem para contar? O sentimento do centenário ele é expresso em gratidão. E a minha geração já pegou isso aqui praticamente pronto. Nosso legado é dar sequência, né, a algo que começou muito bem, né, e seguir, né, os ensinamentos que os nossos mestres, nossos professores nos repassaram, e hoje a gente tenta manter o mesmo nível, né, dar continuidade a esse legado, que é uma universidade que com certeza transformou não só o Brasil, mas como o mundo inteiro, né? Ela tem uma contribuição importantíssima, né? Primeiro mestrado, o primeiro doutorado em zootecnia saiu daqui, o primeiro INCT em ciência animal também vem daqui. A gente também tem a grata satisfação de ter renovado, né, esse instituto e continuar, né, produzindo tabelas, né, como o BR Corte, como a tabela de aves e suínos, tabela de caprinos, que fazem parte do INCT. E acho que isso é fundamental para a gente gerar conhecimento de qualidade que reflete, né, na transformação dos sistemas de produção e na competitividade do Brasil, né, nesse segmento pecuário. Então é muito orgulho de fazer parte da história da instituição. O diferencial primeiro é a dedicação, né? Acho que isso é fundamental. Tudo que a gente faz com amor, que a gente faz com paixão, sai com qualidade. Isso aí é inerente. E aqui, né, a escola permite a gente ter diversas oportunidades de aprendizado. Um diferencial da UFV, desde os seus primórdios, né, é o tal do aprender fazendo, né? Pôr a mão na massa, levar os estudantes para uma experiência prática, para conviver em sistemas de produção, mesmo que seja fazendo pesquisa, isso transforma, né, o aprendizado, ensina muito mais do que conteúdo técnico, mas ensina também a lidar com as pessoas, né, a liderar equipes, porque nada se constrói sozinho. A gente precisa sempre ter equipes dedicadas para realizar as pesquisas, para realizar as aulas, e acho que a motivação dos profissionais da UFV, assim como os alunos da UFV, é o que fazem a diferença. A universidade, em termos de conhecimento, de experiência, de vida, é algo que foi transformadora na minha vida. Sou zootecnista formado pela Universidade Federal do Espírito Santo,
mas a minha vida não estaria completa se eu não pudesse ter passado para fazer o meu mestrado e meu doutorado aqui no Departamento de Zootecnia. E a partir daí os caminhos se abriram, já estou há 15 anos na Altec do Brasil trabalhando, e meu filho hoje, com 15 anos, quer vir para cá estudar, ou seja, é um legado que a gente passa. Qual que é a sua sensação de você como uma jovem, mulher, está fazendo um curso de zootecnia? Como que é estar nessa universidade? Espetacular. Primeiramente, a universidade, aqui, a UFV, ela é incrível. Ela tem diversas oportunidades para nós todos que estamos aqui dentro. Ela traz um engrandecimento enorme para a zootecnia. Então, a gente tem uma infraestrutura muito boa, diversas UFs para a gente poder fazer estágio em todas as áreas da zootecnia. A gente tem matérias com professores maravilhosos. Então, assim, estar aqui dentro é um privilégio enorme. Bom, além disso, eu faço parte da empresa Júnior de Zootecnia, a primeira fundada no país. Então, nós temos 34 anos de história. Essa empresa Júnior me permitiu poder ter contato com o produtor ainda na graduação. Ou seja, eu desenvolvi capacidade de gerenciar uma equipe dentro da graduação, o que é muito importante para o mercado de trabalho. Quando a gente sai daqui da universidade, a gente não sai pronto. Mas essas experiências que a gente tem aqui dentro da UFV contam demais no nosso currículo. Qual que é a importância que você vê da forma que tem de se formar um aluno na graduação, no mestrado e doutorado, que a UFV é bem característica? Como que isso influencia na sua vida de pesquisador na Embrapa? Isso é uma coisa que acho que todo mundo que passou pela UFV reconhece isso, né? Assim, quando a gente está dentro, às vezes a gente reclama porque é um aperto muito grande, uma cobrança muito grande. Mas depois que você passa por isso e que você está no mercado de trabalho, você vê a importância disso, né? De uma boa formação, de conceitos muito bem repassados, né? Importância da conhecimento teórico muito bom e na prática também, mas a UFV sempre foi muito reconhecida pela questão teórica muito bem aplicada, né? Muito bem aprofundada. E isso facilita, porque depois você tem as ferramentas, você tem os mecanismos para buscar uma solução prática. Desde que você tenha o bom conhecimento básico, você consegue se virar com as outras questões. Então, assim, a UFV tem essa questão, até por uma questão da origem, né, muito vinculada à Universidade Purdue, que também tem essa característica. E a gente vê, né, professor Nilma, você também foi daqui, quando a gente está fora, a gente encontra muita gente da UFV, muitos egressos da UFV, na Embrapa, em outras universidades, em outras regiões do Brasil, e eu acho que todos comungam dessa mesma opinião. Quando você olha do dia que você entrou aqui como aluno de graduação até hoje, como é que você vê essa evolução da universidade? O que a gente pode esperar para os próximos 100 anos? Eu acho que tem duas UFVs, né? Teve a UFV de quando eu era calouro e tem a UFV que eu vivo hoje. Então, quando eu cheguei aqui, a UFV já era uma potência, né? Tinha a sua reputação muito bem estabelecida na sociedade brasileira, mas hoje eu acho que ela alcançou outro patamar, né? Quando eu vim para cá estudar, ainda existia aquela ideia de que a UFV era um centro de excelência nas ciências agrárias. E hoje a UFV expandiu, né? Então, assim, ela se tornou um centro de excelência em outros campos do conhecimento. O que é uma coisa extremamente positiva, porque o nome disso aqui é universidade, é universo, é o lugar de se debater ideias, de se integrar conhecimentos. E quanto mais áreas fortes você tem, mais conhecimento integrado, forte e coeso você produz. Então, eu acho que a UFV caminhou por caminhos bastante corretos, obviamente cometeu seus erros como todo mundo comete, mas aprendeu com eles, né? E hoje se transformou nessa gigante aí, né? O que representa para você ter passado pela Universidade Federal de Viçosa? Eu cheguei para fazer graduação aqui, menino, né? 17 para 18 anos, fiz a graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, sem dúvida alguma, profissionalmente Viçosa me projetou a lugares que eu jamais imaginaria alcançar. Então, falar de parte profissional aqui do UFV é muito fácil, né? Nós estamos entre as melhores, infraestrutura, recurso humano, a universidade vive ciência, vive pesquisa, vive extensão, então é muito fácil. Então, eu sou muito grato ao UFV, sem dúvida alguma. Francisco, fala um pouco para a gente aqui do que é a sua sensação do tempo que você viveu, o que representa para você ter passado
aqui pela UFV? Bom, para mim é muita alegria porque eu terminei zootecnia e aluno laureado de turma, eu queria ser da academia, fazer um mestrado, e a primeira oportunidade que eu fiz inscrição foi para aqui. 2 vezes fui selecionado e dizia que não tinha orientador. Na terceira, em 1986, eu entrei no mestrado e tive colegas maravilhosos, professores maravilhosos, que me ajudou muito na formação que hoje eu tenho na academia. Depois dei continuidade ao doutorado. A Viçosa foi uma escola para mim, uma escola de vida, uma escola de amizade, que eu continuo até hoje mantendo amigos e frequentando a instituição. Recentemente tive aqui 2 vezes também colaborando com o concurso. E vejo que a universidade continua muito viva, formando ainda muitos profissionais com a competência que sempre teve. O que é ver essa instituição chegar ao seu centenário? Olha, eu fui aluno aqui há quase 50 anos atrás. Inclusive, eu tenho um amor muito grande por essa universidade. Eu vi ela crescer. Eu me sinto parte dessa universidade. Inclusive, eu me casei aqui em Viçosa. Vou completar 48 anos que eu me casei aqui na Igreja Santa Rita, né? E a minha esposa era professora aqui na universidade, né? Era professora de Química, e eu fui aluno dela, e me casei aqui.